Olá pessoal, eu sou o Henrique, professor de filosofia. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. É um canal dedicado ao ensino da filosofia de maneira simples e descomplicada. Ok, pessoal? Então, nessa semana nós vamos começar o nosso segundo mini curso e eu trouxe para vocês aqui uma introdução à filosofia de Platão. Mas antes de começarmos a nossa primeira aula aqui, eu gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, se caso vocês estiverem gostando do conteúdo, comentem, compartilhem e deixem aquele like bacana aí que ajuda bastante o nosso canal, ok, pessoal? Mas sem mais delongas, vamos dar início aqui à nossa primeira aula de introdução à filosofia de Platão. Para isso, eu preparei aqui um pequeno roteiro, né, onde nós vamos abordar os seguintes temas. Então, no primeiro momento, a gente vai ver um pouquinho sobre a vida de Platão, né, e dentro do contexto histórico lá na Grécia Antiga. A gente vai ver também um pouquinho sobre a biografia de Platão, o contexto histórico ali envolvendo realmente a Grécia Antiga, né, na época de Platão, a fundação da escola, da academia de Platão e, por fim, uma pequena conclusão, um pequeno fechamento do que nós vamos ver hoje nessa aula. Então, pessoal, deixa eu verificar aqui. Então, Platão, ele nasce em 428, 427 a.C. e ele nasce assim em uma família aristocrática, ou seja, né, uma família que tem uma classe social privilegiada, uma classe social alta. Seu nome verdadeiro é Aristócles, mas ele vai receber o apelido, né, de Platão, que significa ombros largos. E esse apelido ele recebeu possivelmente devido à sua constituição física, né, ou devido à amplitude dos seus ombros. Então, pelo fato dele ter essa complexão física aí de ter os ombros largos, ele recebe o nome, aliás, o apelido de Platão, mas o nome verdadeiro dele era Aristócles. A educação de Platão foi uma educação assim típica de um jovem ateniense, né? Porque ele era de uma família nobre e durante os seus estudos era comum, né, as pessoas que tinham posses na Grécia Antiga, durante os estudos, eles terem aulas, por exemplo, de ginástica, de música, de gramática, de retórica. E então Platão foi um jovem da época, né, privilegiado, que conseguiu ter esses estudos aí que a maioria das pessoas na época não tinha, né? Na juventude, então, pessoal, Platão começa a estudar, né, fazer essas disciplinas, e na juventude ele acaba se interessando por política. Mas naquela época lá que ele acaba se interessando por política, Atenas passava assim por uma época assim de eventos muito turbulentos, né? E devido a esses fatos que aconteciam naquela época, isso fez Platão buscar outros caminhos que não fosse a política. E uma coisa interessante acontece. Platão acaba encontrando nessa época o seu mestre, que foi Sócrates. Então, o encontro de Platão com Sócrates, nós podemos dizer que foi assim um ponto de virada na vida de Platão. Ele se tornou discípulo de Sócrates por cerca de 8 anos. Por 8 anos ele foi discípulo de Sócrates, até que acontece a condenação de Sócrates, a execução de Sócrates, que aconteceu no ano de 399 a.C., né? Sócrates foi condenado num julgamento em Atenas. Por que ele foi condenado e foi executado? Ele foi condenado à morte, né? Ele foi acusado, pessoal, de corromper a juventude e de ter introduzido novos deuses na cidade-estado. Então, por esse fato, ele foi condenado à morte. E o fim dele foi um fim assim que ele tomou, né, um veneno a cicuta. Se caso vocês quiserem aprofundar mais sobre esse tema,
eu recomendo fortemente a leitura da Apologia de Sócrates, onde conta todos os detalhes. Então, voltando aqui, pessoal, este evento, né, que aconteceu, assim, impactou muito profundamente o Platão. E com isso, ele começa a pensar sobre como que seria a sua filosofia após este evento. Então, Platão fica assim, muito chateado com a morte do seu mestre, né? E isso acaba influenciando na sua própria filosofia que ele iria desenvolver posteriormente. Agora, pessoal, com relação ao contexto, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico que acontecia na Grécia Antiga, na época de Platão, especificamente em Atenas. Então, Platão, ele vive, como eu disse para vocês, ele vive um período assim bastante turbulento dentro da história ateniense. A cidade-estado de Atenas, né, ela havia recentemente perdido a guerra do Peloponeso, que ocorreu de 431 a 404 a.C. E essa guerra, né, entre Esparta e Atenas, Atenas então acaba perdendo esta guerra. Então, com Atenas perdendo essa guerra, ela deixa de vivenciar aquela famosa idade do ouro. Então, Atenas, até então, ela tinha aquela idade do ouro, vivia aquela idade do ouro, e perdendo a guerra, ela deixa de vivenciar esse período favorável à cidade-estado, né? O Império Ateniense, portanto, acaba se colapsando, acaba entrando em graves problemas, né? E acaba, de certa forma, deixando a vida dos atenienses bastante complicada. A democracia ateniense, embora ela fosse assim, bastante inovadora para aquela época, era ainda um pouco limitada. Por que era limitada? Porque apenas homens adultos que eram nascidos em Atenas podiam participar diretamente das decisões políticas. Somente os homens adultos e que fossem nascidos em Atenas poderiam participar das decisões políticas. Por outro lado, as mulheres, as escravas, os estrangeiros eram totalmente excluídos desse processo. Então, nós observamos que essa democracia, podemos dizer assim, que seria um pouquinho uma democracia relativa, né? Onde somente os homens adultos e nascidos em Atenas poderiam participar. Pois muito bem, pessoal. O período após essa guerra, ele foi marcado também por uma instabilidade política muito grande. E essa instabilidade política, ela vai incluir dentro da cidade-estado de Atenas o famoso governo chamado governo dos 30 tiranos. Esse governo ocorre por volta de 404 a 403 a.C. E devido a esse governo dos tiranos, Platão fica-se muito desiludido com a prática da política que estava acontecendo naquela época. Então, esses tiranos eles foram colocados em Atenas por parte de Esparta, né? Porque Esparta venceu, né? Foi vitoriosa na guerra e então coloca esses tiranos lá. Mas esse governo desses tiranos dura assim pouco tempo, cerca de 8 meses. Porém, durante esse período, né, que Atenas foi governado por esses tiranos, ela sofreu muito, porque esses governantes eram pessoas muito autoritárias e muito repressivas. Então, pessoal, Atenas passa por esse período turbulento dentro desse contexto aí do governo dos 30 tiranos. Agora avançando aqui, pessoal, para o nosso próximo tópico, eu vou falar um pouquinho sobre a fundação da Academia
por parte de Platão. Então, por volta de 387, deixa eu conferir aqui, 387 a.C., Platão ele vai fundar a sua escola em Atenas. Essa escola também era conhecida como academia. E ela era considerada, ela foi considerada, né, como uma das primeiras instituições de ensino superior no mundo ocidental. A academia não era apenas assim uma escola de filosofia. Não, ela não ensinava somente filosofia. Ela era mais do que isso. A academia, ela era tipo um centro de pesquisa e de ensino e que abrangia assim, diversas áreas do conhecimento, que incluía a matemática, a astronomia e também as ciências naturais. Uma coisa interessante aqui que eu trouxe aqui para vocês, só a título de curiosidade mesmo, é uma inscrição que havia na entrada da academia e que supostamente dizia, aspas, que ninguém que ignore a geometria entre aqui. Então, dessa maneira, essa placa, né, ela destacava a importância que Platão dava ao pensamento lógico e também ao pensamento matemático. Platão, pessoal, Platão ele vai refletir muito sobre as tensões de sua época. E a partir disso, então, na época de Platão, né, foi uma época muito difícil, né? Atenas perdendo a guerra, sendo governada pelos 30 tiranos, então foi uma época realmente muito nebulosa. E Platão começa a refletir sobre esse período, né? E ele explora, ele começa a explorar em sua filosofia temas como a justiça, como a política, como a ética e também como que se dá o papel do conhecimento na sociedade. Então, com base nessas reflexões, ele cria a sua academia, a sua escola. E essa escola ela vai ser interessante porque o objetivo de Platão era formar cidadãos que teriam condições de governar as cidades, né? Então, já aqui a gente já está caminhando aqui para o final da nossa aula e eu trouxe aqui alguns pequenos pontos de reflexão aqui, uma pequena conclusão sobre o que nós vimos hoje aqui nessa primeira aula. Então, as experiências, nós podemos dizer que as experiências políticas e sociais que Platão teve naquela época, né, incluindo a derrota de Atenas e principalmente a execução do seu mestre Sócrates, isso acaba moldando a visão de Platão. Então, Platão começa a ver a democracia ateniense como sendo uma democracia corrupta, uma democracia corruptível. E ele não concorda com a maneira que a política era conduzida, então ele acaba se desiludindo com a política, como a política era praticada em Atenas. Platão acaba idealizando, então, um tipo de governo. Ele idealiza o governo que seria um governo que deveria ser liderado por reis filósofos. Olha isso para vocês, reis filósofos era a ideia de Platão. E o que aconteceria? Esses reis filósofos seriam o quê? Seriam pessoas que uniriam a sabedoria e a justiça. Então, para ser o governante de uma cidade-estado à época, deveriam ser pessoas que tivessem um conhecimento em filosofia, uma pessoa que tivesse a condição de unir, né, a sabedoria, a filosofia, junto com a justiça. Então, esse governante seria um bom governante para qualquer cidade-estado da época. E, pessoal, a gente vê então que a fundação da academia, ela refletiu assim um esforço muito grande por parte de Platão em tentar, né, formar líderes que combinassem o pensamento crítico e também com princípios éticos da administração, né, com princípios éticos da administração
pública, né, da administração da sociedade naquela época. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar aqui também na descrição aqui do vídeo um link para que vocês possam acessar essa aula no meu site, que é www.minutodafilosofia.com.br, e lá vocês vão encontrar toda essa aula completa, né? Completinha lá para vocês poderem lerem e tirar outras conclusões a respeito. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Agradeço de coração por vocês estarem aqui comigo e na próxima aula estaremos aqui firmes e fortes para darmos continuidade ao nosso mini curso de Introdução à Filosofia de Platão. Obrigado, pessoal. Tenham todos um ótimo dia, que vocês tenham um excelente fim de semana. Fiquem todos com Deus. Até a semana que vem.